Olá, meus amigos! Continuando então aí o direito penal, vamos estudar hoje 3 crimes contra a liberdade individual. Então a proposta de hoje é estudar constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Então vou tentar dividir aí a aula em 3 blocos, 3 crimes. São os 3 crimes mais importantes, mais relevantes dentro dos crimes que cuidam da liberdade individual. Legal? Então vamos para a lousa aí para a gente começar a tratar desse tema. Então, o que nós temos primeiro? Aí a divisão do nosso conteúdo, né? Constrangimento ilegal, ameaça, sequestro e cárcere privado. Artigo 146 do Código Penal, 147 e 148, o nosso roteiro de hoje. Tá? Então vamos começar aí pelo constrangimento ilegal. Constrangimento ilegal. Então a previsão aí, né, o tipo penal diz o seguinte: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que a lei não manda. Detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, olha só, pena alternativa, né? E aí nós vamos ter causa de aumento de penas, vamos dobrar a pena, né? Aplica-se cumulativamente em dobro, quer dizer, privativa de liberdade aqui, é a multa em dobro quando para execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou a emprego de arma. Nós vamos ver isso mais adiante. Além das penas combinadas, aplicam-se a correspondente à violência, e aí nós vamos ter a exclusão, né, do crime de constrangimento ilegal. Não se compreendem na disposição deste artigo a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificada por iminente perigo de vida, e também não vai constituir crime de constrangimento ilegal a coação exercida para evitar o suicídio. Então, bem jurídico tutelado, como eu falei aí, né, dos crimes que protegem a liberdade individual, e aí vamos conceituar, olha só, o constrangimento ilegal é o fato de alguém, né, mediante violência ou grave ameaça. Quando nós falamos em violência, é de esforço físico, é embate físico, e quando nós falamos em grave ameaça, é violência moral. Ou depois de ele haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou a fazer o que a lei não manda. Tá? Então, só vem aqui para mim que eu quero falar. Não, eu acho que merece a tela inteira, sabe? Isso aqui merece a tela inteira. Então, olha só. Lembram de quando aconteceu o caso do ejaculador do ônibus, tá? O camarada ia lá, se masturbava e ejaculava no cabelo, na nuca da vítima? Pois é. Naquele momento muito se falou estupro, não, é crime de estupro porque é constrangimento. E aqui nós temos que entender o seguinte, constrangimento com a conotação de caráter vexatório, de você diminuir a pessoa, é uma coisa. Do ponto de vista jurídico, o constrangimento ele tem o sentido de coerção, de você obrigar alguém a fazer algo contra a vontade dela. Então, naquele caso do ejaculador, isso é um tema para se retomar lá nos crimes contra a dignidade sexual, mas já vamos tratar disso um pouco aqui. Aquela situação do ônibus jamais poderia se constituir no estupro, porque o estupro ele exige o constrangimento nesse sentido jurídico, né? No constrangimento de coerção, de coação, seja mediante violência ou grave ameaça, você obrigar alguém a fazer algo contra a vontade. Ali não havia isso. A pessoa estava simplesmente distraída, sentada no banco do ônibus, do trem, do metrô, lendo um livro, olhando para o celular, de repente vinha a ejaculação no corpo dela, na nuca, no cabelo, enfim. Então, por isso que se criou um vácuo ali jurídico, porque era difícil de encaixar aquela situação dentro de uma norma. Tanto é que o legislador, atento a isso, criou, né, o crime de importunação
dentro do crime contra a dignidade sexual, que tem que ser estudado mais à frente, a importunação sexual. Então, houve a necessidade da criação, por quê? Porque quando a gente fala em constrangimento dentro do mundo jurídico, não é o, estou com vergonha, que vexame, não é isso. Né? Não é o fato, claro, obviamente que aquelas pessoas sofreram um constrangimento público, né, de ter, sei lá, o seu corpo atingido por esperma, por sêmen, enfim. Mas não é esse o sentido técnico-jurídico que nós estamos dando aqui. Legal? Então vamos voltar então para a nossa lousa. Volta aí para a lousa. Tá? Então, o que nós temos aqui? Seguindo, então, vimos o conceito. Olha só, esse é um tipo penal, o constrangimento ilegal, eminentemente subsidiário. Ele compõe, ele constitui outros crimes penais mais graves, como, por exemplo, o estupro, o roubo, né, a extorsão. Todos eles utilizam, né, o constrangimento ilegal como meio de execução desses crimes. Então, por exemplo, no estupro, se vocês forem lá no artigo 203, vai estar escrito assim, mais ou menos, de cabeça: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, olha aí, ó, as elementares, violência, grave ameaça, a conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. Então, isso é o tipo penal de estupro. Ele usa o constrangimento ilegal como meio para alcançar o ato libidinoso ou a conjunção carnal, que é penetração pênis-vagina, contra a vontade da vítima. Então, é um crime eminentemente subsidiário. Crime subsidiário. Legal? Seguindo, então, olha só, o objeto jurídico. Sempre lembrando, bem jurídico, né? Ó, aqui, ó. Quando a gente fala em bem jurídico tutelado, é o valor tutelado, né? Aí é axiológico, é a valoração. Qual o valor é tutelado? A liberdade, né? A liberdade individual. Agora, o objeto jurídico é aquele sobre o qual recai, né, a conduta do agente. Então, o objeto jurídico é a liberdade psíquica, a liberdade física da pessoa, tá? A liberdade de autodeterminação. A Constituição Federal, ela traz como garantia fundamental a nossa liberdade em vários aspectos. Tá? Então, a Constituição, ela trata da liberdade, a liberdade de locomoção, a liberdade de crença, a liberdade religiosa, a liberdade de expressão, liberdade de associação, a liberdade de escolher um parceiro sexual. Todas essas liberdades são faces de uma grande liberdade, né, de uma grande ideia de liberdade. Tá? Por isso, constrangimento ilegal, o objeto desse constrangimento é a nossa liberdade física e psíquica. Voltando então para a lousa cheia aí, para que vocês visualizem melhor, olha lá. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Senão em virtude de lei. Então, olha só, esse artigo ele traz aí uma regra fundamental da convivência social. Nós, enquanto indivíduos, não estamos obrigados a executar ou deixar de executar qualquer conduta, salvo se tiver uma lei determinando isso. Daí, só volta aqui para mim, né? Essa confusão nesse momento de pandemia, prefeito fecha, abre rua, pode, não pode, fecha comércio. Então há toda uma celeuma em torno até da constitucionalidade dessas situações, porque de fato o instrumento que está previsto na Constituição para cerceamento ou redução das garantias individuais é o estado de sítio, né? E isso não foi decretado, mas enfim, vamos voltar aqui para o constrangimento ilegal, porque é constitucional. É matéria para outros grandes professores, como o meu amigo Sérgio Alfieri, né? Visitem aí o canal dele, ele trata bem desse assunto, tá? Então, vamos lá. Seguindo aqui no constrangimento ilegal, né? Então ele vai proteger aí a nossa liberdade de fazer ou não fazer. Nós temos esse direito de escolha, né? Dentro da nossa convivência social. Legal? Quem pode ser autor do crime de constrangimento ilegal? Como o tipo penal não traz qualquer qualidade, pode ser qualquer pessoa, ou seja, é crime comum, né? Crime comum, qualquer pessoa pode ser aí vítima.
aliás, autor do crime. Né? No caso do funcionário público, nós temos aqui a questão, né, de crimes específicos dentro do Código Penal, se o funcionário público for aquele que estiver praticando o constrangimento ilegal. Olha aqui, ó. A violência arbitrária, né, é um dos tipos penais previstos aí nos crimes contra a administração pública, né? E o exercício arbitrário ou abuso de poder são dois tipos que estão relacionados ao constrangimento ilegal praticado por servidor público, né? Tema muito mais adiante lá nos crimes contra a administração pública, administração da justiça e por aí vai. Legal? Então, seguindo aí, quem pode ser vítima, né? Então, o tipo penal ele não traz nenhuma qualidade especial. A única observação, e aí não está explícita no tipo, é que nós temos que verificar pessoas com capacidade de autodeterminação. Por que pessoas com capacidade de autodeterminação? Porque senão se ela não tiver capacidade de se autodeterminar, de entender o direito de liberdade, de ir e vir, de se expressar, etc., de fazer ou não fazer aquilo que está estabelecido em lei, ela não vai sofrer constrangimento se ela não compreende isso. Então, é fundamental que a vítima tenha esta capacidade de se autodeterminar, tenha essa capacidade de se autodeterminar aí, tá? Então, olha só. Essa capacidade, então, é a capacidade de entendimento, né, da pessoa com relação ao constrangimento. Então, não há o que se falar em crime, né, não há o que se falar crime praticado contra a pessoa que não consiga compreender que está sendo constrangida. Né? Então, nós vamos tirar desse âmbito do constrangimento crianças, né, e enfermos mentais, pessoas que não têm o desenvolvimento mental completo ou tem por alguma enfermidade aí, ela não consegue se autodeterminar. Então, essas pessoas estão fora do âmbito do constrangimento ilegal, justamente porque elas não têm essa capacidade de compreender aí o constrangimento. Ainda dentro do sujeito passivo, né, claro que se essas pessoas, crianças, esses incapazes, vamos colocar assim, se o constrangimento for contra um representante dessas pessoas, né, aí veja só, para permitir que se faça algo, né, com essas pessoas excluídas, aí nós vamos ter o quê? Os incapazes como objeto do crime. Mas é uma situação completamente diferente. Não tem nada a ver com aquilo que nós estávamos falando, com a capacidade de autodeterminação como elemento fundamental para o constrangimento. Tá? Então, se vítima for criança, nós temos no ECA disposições relacionadas a isso. Né? Artigo 232, aí olha só. Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou constrangimento. Então, o ECA traz um tipo penal específico, tá? Quando a gente fala em incapacidade física, a incapacidade física aqui não é elementar do constrangimento ilegal, porque o constrangimento aqui, ele é psíquico, ele está ligado à autodeterminação da pessoa. O que sofre constrangimento é a vontade do indivíduo e não o aspecto físico dele. Por isso, a incapacidade física vai ser irrelevante aí para o constrangimento ilegal, tá? Ainda dentro do sujeito passivo. Agora, quando a grave ameaça se dirige a uma pessoa diversa, né? Vamos ver, vem para cá, olha só. Quando se dirige a pessoa diversa, imaginem vocês que um gerente de banco tem a sua casa invadida, e aí esse autor do crime aponta a arma de fogo para a esposa, filhos, etc. E determina o seguinte: olha, vai lá até o banco, abre o cofre e subtrai o dinheiro e traz para mim. Evidentemente que esse gerente de banco, se ele fizer isso, ele está fazendo sob coação, ele está fazendo sob constrangimento. A vontade livre dele não é mais livre. Né? Ele não tem vontade, na verdade. O indivíduo fala o seguinte para ele: olha, ou você vai lá, ou eu vou matar sua mulher e filhos. Então,
ele vai e realiza essa conduta. Obviamente que ele não vai responder pelo furto, porque, lembrando lá das aulas do início da teoria geral do crime, dolo é a vontade livre e consciente dirigida a um resultado. No caso, quando você está sob constrangimento legal, a sua vontade não é livre. Entendemos isso? Então volta aqui para a lousa cheia. Olha só, então é o exemplo aí, né, que eu acabei de dar do gerente de banco. Então, nesse caso, nós vamos falar de autoria mediata, ou seja, ele usou uma pessoa que não tinha a menor capacidade de vontade para a prática do crime, porque esse constrangimento retira a capacidade de vontade aí. Então, o que acontece? Esse autor mediato, ou seja, aquele que constrangeu, ele vai responder tanto por constrangimento ilegal como por furto. Tanto por constrangimento ilegal por furto. E o indivíduo que foi constrangido, obviamente, não vai responder por nada, porque ele estava sob coação moral irresistível. Tá? Ele estava sob coação moral irresistível. Caso o constrangimento ilegal seja dirigido ao chefe, né, de um dos poderes da República, ou presidente da República, presidente do Senado, da Câmara e do STF. Lembrando que o Congresso Nacional ele é bicameral, né? Então nós temos o presidente do Senado, presidente da Câmara e presidente do STF. Se o constrangimento ilegal for dirigido a um desses atores políticos, aí nós vamos incorrer na Lei de Segurança Nacional. Me perdoe, engasguei. Veja, a finalidade do agente, ela é irrelevante, não importa por qual finalidade o agente está cometendo o crime. A finalidade não integra aí o tipo penal. Seguindo, desculpem. Tipo objetivo. O núcleo do tipo é o verbo constranger, que tem o sentido de coagir, forçar, compelir. Ou seja, é uma ideia de coerção. Traz a ideia de coerção. Tá? Então, olha só. A coerção é obrigar, forçar, compelir, coagir alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa que ela não está obrigada. Né? Ou eu obrigo ela a fazer, ou eu a impeço de fazer algo que a lei autoriza. Tudo bem? Então, olha só. Veja só, aqui, qual é o objetivo, então, do constrangedor, né? Sei lá, qualquer prestação aí de ordem moral, física, psíquica, social, enfim. Por exemplo, imagine um pai que está insatisfeito com... Volta aqui para mim. Imaginem um pai insatisfeito com o namoro da filha. Estou dando um exemplo genérico. Ele pega a filha e fala assim, olha, acho que está na hora de você fazer um cruzeiro marítimo. Mas, pai, eu não quero subir no navio, tal, ainda mais em época de coronavírus. Não, mas vai ser bom para você fazer um cruzeiro marítimo. Você vai dar um rolê aí de uns 60 dias no navio e depois você volta. Mas, pai, eu não quero. Não, mas você vai porque eu estou dizendo que você vai. Veja, nós estamos falando aí de uma mulher adulta, tal. O objetivo do pai é afastar a filha do indivíduo que ele não gosta e ela é coagida a fazer algo que a lei não obriga ninguém, embora seja muito legal viajar, se divertir e tal, mas às vezes não é divertimento, né? Então, nesse caso aí, houve um constrangimento. Então, assim, a finalidade, né? Quando a gente fala em finalidade, então, aí, ó, tem vários aspectos, né? Vários motivadores, na verdade, né? O que não pode constituir essa finalidade constitui uma infração penal independente. Porque, em regra, como nós vimos no início, o constrangimento ilegal, ele é subsidiário. Então, se houver a finalidade de alcançar um outro objetivo ilícito, aí ele vai ser o quê? Absorvido. Né? O constrangimento ilegal, ele acaba absorvido pela outra infração penal. Então, por exemplo, se o meu objetivo em constranger é obter um ato sexual contra a vontade da vítima, eu não vou falar mais em constrangimento, porque a minha vontade é ilícita, então eu vou falar em crime de estupro. Se a minha vontade no constrangimento
é subtrair o bem de alguém, eu não vou mais falar no crime independente, autônomo de constrangimento ilegal. Aí eu já vou falar no crime de roubo, tá? Então, a finalidade, né, o objetivo do indivíduo no constrangimento ilegal é simplesmente a coerção da pessoa para que ela não faça ou faça alguma coisa contrariamente à lei. Não tem uma outra finalidade ilícita, porque senão esse outro crime vai absorver, tá? Esse outro crime vai absorver. Seguindo, então, ainda dentro do tipo objetivo, né? Modalidades de conduta. Olha, fazer o que a lei não obriga, né? A vítima é forçada a fazer alguma coisa. Olha lá, como eu dei exemplo, um cruzeiro, um passeio, uma cirurgia, né? Ou então a vítima, o que que é? É obrigada a não fazer o que a lei permite. Por exemplo, constituir um contrato, né? Fazer um contrato de locação. A vítima é impedida aí de realizar algo que a lei permite, né? Então eu tenho obriga a fazer algo que a lei não obriga, a pessoa é forçada a fazer algo que a lei não obriga, ou ela é obrigada a não fazer aquilo que a lei permite. Essas são aí as modalidades de conduta, né? Formas ou meio de execução. Quais são os meios utilizados aí, elementares aí como meio de execução? A violência, que é o desforço físico, né? É a utilização da força física, conhecida em latim como vis corporalis ou vis absoluta, né? Grave ameaça, que é a violência psíquica, violência moral, tá? Então, quando a gente falar em violência, em grave ameaça, vamos falar em violência moral, né? E o que que é a violência moral? É a promessa de um mal, né, dirigido a alguém. É a violência moral, é a promessa de um mal. Ou você faz, ou vai acontecer tal coisa com você. Tá? Então, é a chamada vis compulsiva. Violência moral contra alguém, tá? Então, olha só. Para que o crime seja caracterizado, né, essa violência moral, essa ameaça, ela tem que ser grave. E grave é aquela ameaça que consegue pôr medo na pessoa, que ela é intimidadora, né? Senão, a pessoa vai, olha, ou você faz isso, ou o quê? Ou nada, né? Você, e o que vai acontecer comigo? Então, se a pessoa não se sente intimidada, não há o que falar, então, em violência moral. Precisa haver a intimidação, o receio, o temor, tá? O receio, o temor. Ainda formas e meio de execução, olha só. Esse mal ele deve ser futuro e imediato. Futuro e imediato, olha só. Quando diz futuro, não é lá em 2022, né? É assim, existe uma certa proximidade. O que eu quero dizer com futuro é que ele não estou prometendo para agora, nesse instante. É um futuro bem próximo. É logo ali, tá? O mal deve ser determinado, né? Então, não posso fazer ameaça com algo vago e indefinido, né? Com algo vago e indefinido. Ele deve ser verossímil, ou seja, ele deve ter credibilidade, a pessoa deve acreditar que aquele mal de fato vai acontecer, não é um garganteiro, né? É um mal que dependa da vontade do agente, porque ele não pode prometer um mal que não depende da vontade dele, né? Aí não vai ter menor eficácia isso, tá? E ele não precisa, esse mal não precisa ser injusto, tá? Simplesmente ele deve ter aí o sentido de atemorizar, tá? Pode ser praticado por gestos, palavras, atos, por simbologia. Veja, posso fazer assim para a pessoa, ó, né? Tô aqui fazendo um gesto ameaçador contra a vítima, tá? Então é possível desta maneira. Beleza? Ainda formas e meios de execução, a lei prevê qualquer outro meio que reduza a capacidade de resistência da vítima. Vejam que aqui o legislador ele deixa uma fórmula aberta, né? Como não dá para prever todas as maneiras que o ser humano pode criar, ser inventivo, né, para alcançar o constrangimento, então ele deixa uma fórmula aberta. Em geral aqui, né, você pode usar, por exemplo, você pode usar substâncias entorpecentes aí, né, ou seja, usar isso de forma subreptícia, colocar lá um Boa Noite Cinderela, né? Um anestésico, um sonífero, enfim, utilizar hipnose. Existem várias formas aí de você
usar qualquer meio que reduza a capacidade de resistência. Qualquer meio que reduza a capacidade de resistência, tá? Então, esse meio, obviamente, vai retirar a vontade, a liberdade da vítima em termos de vontade. Tipo subjetivo é o dolo, a vontade livre e consciente de alcançar o constrangimento, pode ser tanto dolo direto quanto eventual, né? Como nós já falamos aí, a motivação aqui ela é irrelevante. Claro que existe um motivo, existe sempre uma finalidade em qualquer crime, nós estamos na teoria finalista, mas aqui não tem nenhum motivo específico. E não há modalidade culposa, né? Não há modalidade culposa, constrangimento sem querer, né? Quando é que o crime vai se consumar? Quando a pessoa efetivamente deixar de fazer algo que a lei permite ou não fazer algo, né? Ela deixa de fazer aquilo que ela deseja ou não faz aquilo, ela deixa de fazer o que deseja ou faz aquilo que ela não queria. Então, como há necessidade de exteriorização do comportamento da vítima, esse crime aí vai ser material. Eu preciso do resultado, tá? Então nós temos aí, ó, a ação coativa e a atividade coagida, né? Então nós vamos ter a ação de coagir e a atividade de fazer ou não fazer aí da vítima, tá? Atividade de fazer ou não fazer aí a vítima. Cabe tentativa? É possível? Em tese é. Em tese é possível, né? Então imagine que no início da atividade de constrangimento é quando a pessoa vai lá e a interrupção da execução. Então, em tese, né, seria possível aí a tentativa. Causa de aumento. As penas aplicam-se cumulativamente em dobro quando para execução do crime se reúnem mais de 3 pessoas ou há emprego de armas. E aí vem toda uma discussão doutrinária com relação a 3 pessoas, cabe partícipe, não cabe partícipe, cabe menor, não cabe menor. Né? O César Roberto Bittencourt, por exemplo, para ele entende que o partícipe não integra esse número. Né? A doutrina, em geral, diz que quando fala lá emprego de armas, não está falando, o número plural refere-se ao gênero de armas, né? Então, faca, revólver, fuzil, né? E não ao número de armas. O Bittencourt, ele discorda disso, porque ele acredita que quando está usando o plural, está usando o número e não o gênero das armas aí, tá? Então, só vai haver aumento se houver o efetivo emprego de arma. Quando diz efetivo emprego de arma, é a ameaça mesmo, utilizando a arma como instrumento aí. A ameaça mesmo, usando a arma como instrumento. Legal? Então, olha lá. Parágrafo 2º. Concurso com crimes praticados com violência. Além das penas cominadas, ou seja, para o constrangimento ilegal, aplicam-se as correspondentes à violência. Olha só, meus amigos, toda vez que a lei penal fala em violência, vocês têm que entender aqui como violência física. Porque quando ela está falando da violência moral, ela usa a expressão grave ameaça. Então a lei, quando trata de violência, ela trata de violência física, tá? Então, aliás, quando ela fala em violência no tipo penal, é a física. Senão ela vai se referir como grave ameaça. Então, aplica-se a lei correspondente à violência. Ou seja, aqui, este parágrafo, ele está falando no cúmulo material. Ou seja, além da pena para o constrangimento ilegal, é possível aplicar a pena aí, resultante, né, da violência. Então vamos imaginar que sofre uma lesão corporal. Então a pessoa o autor vai responder pelo constrangimento ilegal, mais a pena de lesão corporal. Olha só, cúmulo material de penas. Então, constrangimento ilegal mais a violência. É o que vocês estão vendo aí, ó. Constrangimento ilegal mais a pena correspondente à violência, que pode ser, por exemplo, a lesão corporal, tá? Então, o constrangimento não é absorvido pela violência. Seguindo, então, natureza subsidiária, isso eu falei logo no início, o crime de constrangimento ele é um crime essencialmente subsidiário, olha só, ele integra todos esses crimes aí, tantos outros, eu pincelei aí os mais importantes, né? Mas ele integra, existem vários crimes, então ó, estupro, constranger alguém mediante violência grave, ameaça, conjunção carnal ou ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E tantos outros crimes aí, ó, até na Lei de Segurança Nacional
crimes eleitorais, ou seja, o constrangimento ilegal ele é um crime tipicamente subsidiário. Ele pode existir de maneira autônoma, mas ele é um crime tipicamente subsidiário. Pode existir de maneira autônoma, mas é crime tipicamente subsidiário. Exclusão do crime, parágrafo 3º, diz assim, ó, não se compreende na disposição deste artigo o que? A intervenção médico-cirúrgica sem o consentimento do paciente ou de seu representante legal, se justificado por iminente perigo de vida. Vejam só, o médico ele não vai precisar de consentimento para salvar a vida da pessoa. Sabem testemunhas de Jeová? E aqui não há nenhuma valoração com relação a isso, é só para a gente pegar como exemplo. O testemunho de Jeová, ele entende que não se deve tomar transfusão sanguínea. É a visão religiosa, é a crença deles. Então, se o médico estiver diante de uma situação que ele tem que fazer ali a transfusão sanguínea, este tipo penal, este parágrafo 3º, ele isenta, ele vai eximir o médico de qualquer responsabilização penal se ele salvar a vida do paciente. Porque, neste caso, o bem jurídico vida, na colisão com a liberdade aqui, vai preponderar a vida. Tá? Então, nós sabemos que não existe direito absoluto. A Constituição Federal não traz nenhum, nem a vida é um direito absoluto. Então, aqui um exemplo de exclusão do crime quando o médico salva a vida, e também alguém que impeça o suicídio de uma pessoa não vai responder pelo crime. Seria um absurdo, né? Você vai lá e impede um indivíduo de suicidar e ainda responde por constrangimento ilegal. Tá? Então a pena aí é alternativa, né? Nós temos a privação da liberdade ou multa, né? É pena alternativa, e a ação penal é pública incondicionada. Legal? Vamos parar aqui nesse bloco e retomamos aí no bloco seguinte com outro crime. Até já!